Olá pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar do filme Zona de Interesse e a questão da banalidade do mal, mas antes, já sabe, se inscreve, ativa o sininho, ajuda no engajamento, então dá o like, comenta, compartilha, indica o vídeo, porque tudo isso ajuda muito no engajamento e no alcance do canal. Se puder também, participa da campanha de financiamento, que é fundamental para a gente começar a melhorar aqui as coisas, hein? Então participa do Apoia-se, que está com campanha de presentes para quem está participando, com o clube de livro, chega junto, tá massa demais. E se não quiser participar do Apoia-se, mas quiser contribuir, participa com o Pix que está aqui na tela. Valeu e vamos pro vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco do filme Zona de Interesse e a relação que ele tem com o conceito de banalidade do mal. E aqui a gente vai tentar dar uma forçadinha, né? A gente vai pegar esse termo de Hannah Arendt e usar contra Hannah Arendt e também a favor dela um pouco, enfim, fazer o que a filosofia faz, que é usar conceitos para pensar. Pensar, inclusive, além de quem fez o conceito, né? Então, bem, o filme Zona de Interesse causou muito impacto positivo na crítica cinematográfica especializada, um filme que tem gerado muito debate, é um filme interessantíssimo, eu assisti muito pouco filme esse ano do Oscar, né? Esse ano não, do ano passado para cá, filmes que concorreram ao Oscar eu não consegui acompanhar, enfim, uma série de motivos. Zona de Interesse foi um dos poucos que eu assisti e foi um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos. Acho que o Jonathan Glazer, que não é um diretor que eu conheço, assim, que eu tinha familiaridade, foi uma surpresa, assim. Eu não conhecia o trabalho dele. Talvez quem conheça vai dizer que não foi uma surpresa. É isso, faz parte da vida. Para mim foi uma surpresa. E o filme, para mim, ele tem uma grande sacada, que é trazer um tema batido no cinema, que é o tema do Holocausto, que é sempre tomado muito pela perspectiva da vítima, etc. E traz um olhar muito diferente. Traz o olhar dos opressores, do cara que é o chefe do campo de Auschwitz e mora do lado de Auschwitz. Então, a história vai girar em torno do casal Rudolf Höss e Hedwig Höss, que ele é o chefe de Auschwitz e mora ao lado do campo de Auschwitz. Dito isso, enquanto casal, eles dois têm uma vida extremamente banal, né? Uma vida extremamente comum, onde rola festa na piscina, onde recebem familiares, onde cuidam do jardim, onde planejam uma nova arquitetura para casa e coisas desse tipo, planeja uma vida onde ele precisa ser transferido para outro lugar e planeja como vai ser isso à distância, se eles vão juntos, se eles ficam separados, porque ela gosta muito da casa, ele também, e etc. Planejam uma vida um pouco mais afastada da cidade, onde os filhos possam ter um pouco mais de liberdade, de passear, ter contato com a natureza e coisas do tipo, e também tem cuidado para saber para onde, para os filhos irem para um bom colégio, e etc. Ou seja, uma vida e planos e questões extremamente cotidianas e desinteressantes. O que torna aquela região da casa uma zona de interesse é justamente o fato de, diante de um cotidiano tão desinteressante quanto é o da família Ross, o que nós vemos é tudo isso acontecer do lado. A casa divide muros com Auschwitz. Então, durante todo o filme, você tem algo que eu achei sensacional. Todo o filme, mesmo os diálogos assim entre as crianças, etc. Você tem ao fundo, permanentemente, uma hora um pouco mais alta, outra hora um pouco mais baixo, um ruído que é o ruído do funcionamento de Auschwitz. E o grande estranhamento que o filme provoca é justamente o fato de, diante de tanta banalidade, né? Diante de tanta banalidade do cotidiano, de assuntos tão comuns e desinteressantes, você tem uma família vivendo um cotidiano comum, normal e banal, do lado de um campo de concentração que nós, espectadores, sabemos exatamente, inclusive por conta desse histórico no cinema de produções sobre as vítimas dos campos e, portanto, do que acontece dentro dos campos, você tem esse descompasso e que produz um verdadeiro horror. De um lado, um som de fundo, esse que eu estou falando, que é constante o funcionamento de Auschwitz 24 horas,
onde você ouve também súplicas, gritos, ordens, tiros e a maquinaria funcionando, queimando, enquanto sai aquela chaminé uma hora, inclusive horas mais, horas menos, horas absurdamente mais, e enquanto aquela família dorme, faz o café, vai para a escola, bota as crianças para a escola, cuida do marido, cuida da casa, recebe mãe, mãe vai embora, e cozinha, e roupa, e a bota, e cuidados com o jardim cotidianos. E, portanto, diante daquele todo mal, né? O grande ponto, ao meu ver, eu acho que a grande sacada de Zona de Interesse vem justamente quando o Jonathan Glazer, ao ganhar o Oscar, faz um depoimento que traz pra gente não só, claro, o filme é uma referência ao conceito de Arendt, de banalidade do mal, etc. Mas a grande sacada do Jonathan Glazer é que quando ele ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, ele fala justamente usando um filme que se remete ao Holocausto e à Segunda Guerra, ele vai trazer a questão de Gaza, né? Então o Jonathan Glazer vai trazer a questão de Gaza, falando sobre que o filme dele, Zona de Interesse, é um filme sobre desumanização e que, portanto, nós precisamos entender e ver como a desumanização funciona hoje, como ela tá existindo hoje, como ela continua desumanizando pessoas hoje. E isso tem acontecido em Gaza, na Palestina. Jonathan Glazer aponta para a gente algo que no Brasil foi motivo de uma grande polêmica, que sim, primeiro, o nazismo e o fascismo, eles não são raios no céu azul. Porque se esse processo de desumanização que ele descreve no nazismo continua hoje, significa que esse discurso ele não surgiu do nada. Existe algo que sustenta esse discurso, independente de ele ter tido expressão mais famosa, e mais famosa a gente sabe os motivos de por que essa expressão é a mais famosa desse processo, no nazismo na Alemanha. Quando a gente fala de um processo de desumanização, a gente está falando, e aqui eu vou tentar trazer não a leitura de Hannah Arendt, né, sobre esse processo, mas uma leitura da teoria crítica, né? Quando a gente fala desse processo de banalização da opressão, da opressão, da violência sobre outros corpos, sobre determinados grupos, etc., a gente está falando de como uma determinada forma política torna natural o fato de você ter poder de vida e de morte sobre outros corpos, ter poder de violentar outros corpos, mas especialmente de poder usar aquele corpo, aquela vida, como bem entender, para os fins que lhe é colocado. Né? No caso, por exemplo, do nazismo, a construção do terceiro, do Reich, né? Do grande Reich alemão, etc., e coisas do tipo. Né? Mas você também vê isso, por exemplo, quando no colonialismo clássico, do século XVI, etc., você tem um genocídio dos povos ameríndios nas Américas, você tem um processo de invasão, deteriorização das formas de vida que existiam de grandes reinos em África, etc., e depois, em seguida, junto com isso, né, um processo de sequestro e de violação do direito da vida e da liberdade de todo um povo, né? De todo um povo, não, de todos os povos que viviam ali, né? Portanto, você abriu com a modernidade uma forma de vida da qual se utilizar instrumentalmente de determinadas vidas que estão fora do que nós consideramos bom, do que nós consideramos civilizado, e etc. E muito do discurso do nazismo contra o judeu passava pelo discurso da desumanização de, ou por um lado, né, aqueles seres meio primitivos, violentos e que sem controle sexual e etc, ou por outro seres maus, ruins que abusavam da boa fé do povo alemão e coisas do tipo, né? Claro que por outros discursos que tem que se adaptar à realidade do grupo que você está querendo
oprimir, controlar, matar e exterminar, você usa diferentes discursos, assim como cada discurso tem que ser sustentado por esse seu tempo. E por óbvio, o discurso do colonialismo ali do século XVI, XVII, XVIII, XIX, quando já tem uma outra etapa desse processo para um colonialismo que vai vir no século XX, você vai ter discursos que vão estar ancorados em signos, em símbolos diferentes dos discursos que o nazismo usou, mobilizou contra os judeus. Assim como, por óbvio, que os discursos que Israel mobiliza para justificar e legitimar a desumanização dos palestinos estão ancorados nas questões de hoje, nas questões, inclusive, de como se partilha aquele território, etc. Enfim, né, de como está ligado a essa dinâmica de conflito. Apesar dessas diferenças, o que tem de similaridade de toda a construção da modernidade e que nós temos um processo de hegemonização da cultura europeia, né, ocidental, etc., capitalista, pelo mundo todo, esse processo de construção dessa hegemonia, a gente vê o recorte de um processo de desumanização, da qual você pode citar, pelos números, o nazismo como uma grande expressão disso, ou pode citar o nazismo como mais simbólico, no sentido de ser o mais famoso na historiografia por ter acontecido na Europa, com pessoas, ainda que se possa problematizar a questão racial dos judeus, mas dentro da Europa, com europeus e etc. Então você tem um outro peso, um outro processo de lidar com isso, até por conta de que essa desumanização também se passa por isso, né? De que certos genocídios são mais genocídios que outros, porque quem morreu é mais humano do que outros. Né? Então você tem no nazismo muito nessa experiência alemã do nazismo, muito disso, né? Talvez o peso do que os nazistas fizeram sejam maiores, porque quem morreu era mais gente do que os africanos, por exemplo. Então você pega, por exemplo, o caso do Congo belga, você vai ter um número de mortes impressionante, maior do que a Alemanha nazista. No entanto, talvez ali não seja tão humano, e por conta disso, talvez esse exemplo não seja tão paradigmático para a historiografia. Mas você também pode colocar a questão no sentido desse recorte de uma desumanização que perpassa toda a construção da sociedade moderna, quando você, por exemplo, vê que esses processos eles não são somente expostos numa grande catarse de violência, como foi o colonialismo, o nazismo, etc. Mas ele também acontece no nosso dia a dia, quando, nas diversas periferias do Brasil, a polícia entra, mata e isso não causa grande comoção. É cotidiano essas mortes de jovens, de crianças, de pais de famílias, muitos que não têm nada a ver com o crime organizado, etc. E como eu já falei, mesmo que tivesse o tratamento num Estado democrático de direito, como os liberais gostam de dizer, deveria ser outro. Mas a gente sabe por que não é. Até porque o Estado democrático de direito tem seus limites muito bem claros, né? Muito bem estabelecidos. Mas o grande ponto é que, por que, por exemplo, quando morre uma criança ou um adolescente numa periferia do Brasil, negro, e aí o jornal noticia como se fosse um envolvido com um crime, nem tem certeza, muitas vezes nem tem, é só um discurso para legitimar aquela morte. E aí quando você vê a pessoa não era, mas aí fica por isso mesmo, e a revolta não toca ninguém, não é aquela morte não é passível de luto, ou seja, esse processo de desumanização passa também o nosso cotidiano. E talvez a gente devesse se perguntar, né, e no Rio você vivencia isso, né, uma série de pessoas que todo dia escutam diversos tiros e todo dia sabe o que esses tiros estão fazendo, porque é amplamente noticiado. No entanto, a pessoa continua seguindo a sua vida, continua fazendo coisas banais em casa. A gente vê nos noticiários a tragédia dos Yanomamis, que continua, mas a gente não faz muita coisa, porque a gente tá tocando o nosso dia a dia. A gente tá fazendo café, a gente tá fazendo almoço, tá indo pro trabalho, tá esperando para ver Avatar, tá esperando para ver Big Brother,
A gente tá seguindo o nosso cotidiano, banalmente, comumente, desinteressadamente, um cotidiano medíocre, como é todo cotidiano. Mas a gente tá fazendo isso do lado de processos de desumanização brutais, violentíssimos, e da qual, de alguma forma, todos nós vivemos ao lado de desumanos, e que a gente sabe que são desumanos, e que morrem e que vivem desumanamente, e que morrem desumanamente, mas nós não temos coragem de ir até a raiz dos problemas para resolver. Zona de Interesse é muito mais do que um filme sobre nazistas que vivem do lado do campo de concentração e vivem bem. De certa forma, a gente poderia dizer que nazistas vivendo do lado de concentração viveriam bem, porque no fundo eles são cínicos. Mas de certa forma, o Jonathan Glazer está colocando um espelho na gente. Quando ele diz que hoje a desumanização continua, ele está colocando um espelho na nossa cara, porque tudo está sendo televisionado, tudo está sendo visto por todos a todo momento. No entanto, a gente segue as nossas vidas como se nada tivesse acontecendo, enquanto ao fundo ouvimos gritos de súplica, tiros, ordens e a máquina de moer gente funcionando. Esse é o filme Zona de Interesse, da qual eu espero que vocês assistam, porque é muito bom. É isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.